interessante, né? Aí vocês vão ver que isso vai estar em todos os quadradinhos. Vocês têm que pensar no problema público também, né? Então vou até escrever aqui o problema público. O que é o problema público ou o problema coletivo, né? Então, o problema coletivo que a gente está falando aqui, né, no caso de transporte escolar, é a necessidade que as famílias têm de alcançar a escola, né? Então, principalmente na educação infantil, há esse problema, né? As crianças não podem pegar ônibus sozinhos, às vezes é distante de casa e muitas vezes os pais, né, não estão dispostos aí ou não podem, né, trabalham, fazer um sacrifício de ficar horas aí com os filhos em transporte para levar para a escola, né? Então esse é o problema coletivo e aí cada estado, cada município vai ter graus e graus aí desse problema, né? Em geral, quando chega algo desse tipo, chega acompanhado de algum contexto, de alguma motivação ou de algum problema que está percebido ali em relação ao transporte das crianças, né? Então tudo isso tem que ser considerado aqui quando vocês forem definir o objeto, quando a gente está falando de políticas públicas, tá? Então é isso aí. E quando a gente fala de critérios, tá? Critério aí é a régua de medição dessa política pública. Então vamos supor que a gente está falando de transporte escolar, então você tem uma política nacional hoje, né? De transporte escolar, né? E você tem regras ali. E você tem também o regulamento do programa. Você tem isso nacionalmente hoje, né? E você tem regional. Então, sempre pensar nisso aí. Então, você, como critérios principais. Você pode ter outros critérios também, como critérios de performance, né? Quando a gente está falando aí de transporte escolar, a gente pode também falar um pouquinho aí sobre padrões de performance, né? Por exemplo, já vi alguns lugares, né? Isso aí eu vi no Ceará, uma auditoria onde o pessoal melhorou muito os trajetos, né? Então você pode ter referenciais de custo, né? Então que você pode buscar, isso já tem também nos ministérios, né? Até custo por quilômetro. Você tem referenciais também, padrões, né? Padrões dos veículos. Então tudo isso você tem que ir buscar. E aí, como é que eu trabalho esses critérios? Vai depender muito, né? Se for uma auditoria financeira, se for uma auditoria também operacional ou de conformidade. Então, vocês vão trabalhar aí conforme a modalidade de auditoria, ou até se for combinada, né? E aí, volta no mesmo caminho aí de todas as outras auditorias que vocês já conhecem. A ideia aqui é que vocês façam os critérios não só pensando na modalidade, que aliás ela pode até ser alterada durante o decorrer aí da auditoria, mas pensando também no problema público, né? O que resolveria esse problema público que veio contextualizado no pedido de auditoria. Então é bem legal. Isso aqui eu só estou colocando alguma coisinha aqui, mas vocês vão ver que quando vocês começarem a colaborar, chamar as pessoas, vai ficar bem legal isso aqui. Em geral o quadro fica cheio aqui de coisas, né? Todo mundo conhece um pouquinho aí, principalmente quando é especializado o departamento. E evidências é a mesma dica para qualquer auditoria, né? O que eu posso fazer? Upload aqui, né? O que eu posso fazer? Upload para comprovar, por exemplo, que o transporte escolar segue os referenciais de custo, que os padrões dos veículos estão conforme o regulamento nacional, né? A política nacional. Então vocês vão ver aqui que vocês vão poder fazer upload de várias coisas, né? Então sempre lembrar dessa dica. Uma coisa bem legal, né? Que a gente pode colocar aqui, por exemplo, se a gente quiser falar sobre os veículos, né? A gente pode falar sobre relatórios de inspeção, né? Ou extratos de inspeção física, né? Que a gente pode colocar aqui nos veículos, por exemplo, né? Extratos de inspeção física nos veículos utilizados nos transportes, no transporte. Então vocês vão ver aqui que vocês vão ter que trabalhar uma série de coisas, e pode ser que quando vocês cheguem aqui nas evidências, vocês tenham que voltar aqui e
mudar um pouquinho tanto o objeto quanto os critérios, caso vocês não consigam identificar coisas para fazer upload, para provar ou a semelhança ou as diferenças do objeto e do seu critério, né? Então, bem bacana aqui. Passando aqui para o quarto, né? O problema de auditoria. Então, a gente aconselha, quando é uma política pública, que vocês já comecem aqui trabalhando no problema. Qual é o problema coletivo, né? Qual é o problema coletivo que veio, né, contextualizado no pedido? Ele pode ser totalmente coincidente com a própria política pública ou não, né? Pode ser que esse problema coletivo não seja coincidente totalmente com a política pública. Aliás, como política pública, vocês já viram aí até nos textos que vocês já devem ter lido, que a política pública pode nem ser formal, né? Eu vou trazer aqui um exemplo que foi uma auditoria que nós fizemos tem alguns anos em fronteiras. Então hoje você não tem uma coisa intitulada, né, Política Nacional de Fronteiras, mas você tem um problema público, né, um problema coletivo, que é a insegurança nas fronteiras, a dificuldade de chegar em serviços básicos nas fronteiras, principalmente do norte, né, como educação, saúde, nas áreas isoladas aí do centro-oeste para cima, aí, que eu diria do Mato Grosso até o Pará ali, né, onde a gente tem uma vasta fronteira com floresta amazônica, né? Então a gente trabalhou a partir desse problema coletivo, mesmo não tendo uma política formalmente delineada. A gente teve que, inclusive, ver quais são o conjunto de políticas públicas para tratar desse problema coletivo. Além do problema coletivo, né, o que veio a partir do problema coletivo, essa eu acho que é a grande diferença aí que a gente pode trazer quando é uma auditoria de política pública. O que a gente sabe, né? O que a equipe sabe ali, o que a equipe sabe sobre esse problema coletivo, né? A gente precisa colocar aqui o que a fiscalização fará, né? O que a entidade fiscalizadora fará diante disso. E aí é a hora que a gente tem que pensar para esse problema coletivo que a gente está trabalhando, né? Isso seria, no caso de outra auditoria, um contrato, um elemento, mas no nosso caso a gente considera o problema coletivo. A partir desse problema coletivo contextualizado no pedido, né, e a partir do que a equipe sabe sobre isso, o que a entidade de fiscalização vai fazer, né? E aí a gente está falando o quê? Da modalidade de auditoria. Então lembrar que não é porque a auditoria de conformidade em tal coisa, auditoria operacional em tal coisa. A gente vai ter que precisar muitas vezes, aliás na grande maioria das vezes, utilizar aspectos de auditoria operacional em auditoria de conformidade, vice-versa, e até elementos de auditoria financeira, aí para conseguir responder a esse problema coletivo que chegou até nós contextualizado, né? E aí, com que propósito, né? Para quê? Para quê? Então a gente tem uns para quê, às vezes mais default, né? Que é aquele que eu chamaria aquele mais padrão, né? Que é melhorar os padrões de performance quando é uma auditoria de operacional, ou para verificar a conformidade com a lei tal, ou com o regulamento tal, ou com o referencial de preço tal, quando é uma de conformidade. Mas aqui, quando a gente está falando de problema de auditoria em políticas públicas, o ideal é sempre a gente trazer o problema coletivo para dizer, olha, a gente vai resolver uma parte do problema coletivo, a gente vai avaliar uma parte desse problema coletivo em relação à política pública, né? No nosso caso aqui, quando a gente está falando de transporte escolar, por exemplo, a gente pode trazer aqui que a parcela significativa de tal estado não está tendo acesso ao transporte escolar, e a que está tendo acesso ao transporte escolar anda em veículos que estão com estado de manutenção ruim, colocando em perigo a saúde das crianças transportadas, né? Que há uma evasão escolar devido à falta de transporte, aí vai. Aí a gente pode trazer aqui coisas que a gente procura no Google mesmo na hora, né? Nesse comecinho da auditoria. Então, sempre trazer as coisas aqui ligadas ao transporte
escolar ali no estado, né, ou no município, dependendo de onde vocês, como é que foi definido o objeto, né? E o que a entidade de fiscalização vai fazer? Olha, então, em relação a isso, a gente vai fazer aí vocês têm que ver se predomina a de conformidade em relação a operacional, ou se a operacional predomina em relação à de conformidade. Então o que é isso, né? É o critério. Vocês vão usar mais critérios de performance ou vocês vão usar mais critérios normativos? Então aí vocês poderiam dizer que é uma de conformidade com aspectos operacionais ou uma operacional com aspectos de conformidade, né? Para tratar esse problema público. E para que sempre aí em relação, se vocês estiverem trabalhando, né, em relação aos regulamentos, né, a política de transporte escolar em relação aos regulamentos, e aí o próprio transporte escolar, você tem um programa nacional de transporte escolar aí, o PENAT, né, que vocês podem usar para tanto auditorias de conformidade quanto operacionais, né, porque ele tem também padrões de performance.